Olá, sejam todos bem-vindos. Hoje, o Fator Político BR entrevista o deputado federal, General Girão, ele que é do Rio Grande do Norte, representa aqui no Congresso Nacional o seu estado. E hoje nós vamos abordar diversos assuntos, começando a falar sobre uma polêmica, recente que envolve um defensor público do seu estado, O senhor, inclusive, entrou com uma representação em fator de uma fala que esse defensor fez contra eleitoras de Bolsonaro. Seria isso mesmo? Exatamente. É lamentável que nós tenhamos pessoas que eu chamo que a ideologia político-partidária de alguns segmentos da esquerda, se não todos, ela é uma ideologia que a gente diz que ela foi praticamente, ela cega as pessoas, ela faz com que as pessoas deixem de enxergar o respeito às leis, o respeito até ao próximo e partam para a ignorância, partam para a violência, nesse caso, partam para o crime, porque o que esse defensor público fez foi cometer um crime de incitação à violência, de estimulando que as mulheres que votarem em Bolsonaro mereciam ser estupradas, isto é, mereciam levar uma dedada, vocês sabem onde, Ele falou isso daí e digitou isso daí. Então, é lamentável que nós tenhamos uma pessoa, um servidor público, que dentro de um código de ética deveria saber que dentro da ética profissional ele não poderia de maneira nenhuma, mesmo que na vida privada, causar ou provocar um crime dessa natureza contra as mulheres. Então, nós representamos de imediato na Corregedoria Geral da Defensoria Pública e também no Ministério Público Estadual, porque cabe ao Ministério Público, pelo menos deveria caber, a gente está acompanhando essa situação aí do Supremo em relação aos patriotas que estavam acampados na frente do QG do Exército, caberia ao Ministério Público ser o promotor da ação criminal. E então nós cobramos do Ministério Público que eles abrissem uma investigação criminal em cima desse defensor também, porque não basta só que ele se retrate, não tem como. Agora, aproveitando o gancho, o senhor acredita, o senhor percebe, na verdade, um clima de revanchismo contra pessoas que votaram em Bolsonaro, pessoas que atuaram diretamente na Operação Lava Jato e até mesmo contra o agronegócio aqui no Brasil? Com certeza absoluta. Eu estava falando esses dias aí, dizendo que vamos tentar usar um termo não muito distante para não... a esquerda brasileira, nesta luta pelo poder, ela se apropriou de alguns setores da sociedade, Desde a década de 60 que eles têm feito isso. Ele está acontecendo sim, e a gente lamenta muito que o discurso do atual presidente, o Lula III, esse discurso dele está sendo diferente da prática, porque ele continua praticando, ele e os seus continuam praticando ações contra as pessoas que votaram em Bolsonaro. E vejam só, a liberdade política, a liberdade de opinião, a liberdade de imprensa, a liberdade de se expressar, ela não pode ser ofendida porque está na Constituição Federal. E nós chegamos ao limite máximo de uma ministra do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do TSE, ter se pronunciado quando da aplicação da censura pelo ministro Alexandre de Moraes. A ministra Carmen Lúcia disse que reconhecia que aquilo que ele estava fazendo era censura, mas admitia que naquele caso era necessária. Ora, isso está na Constituição, a censura não pode existir no Brasil. Então é claro isso daí. Essas pessoas, por conta de um revanchismo, por que o revanchismo? Foram indicados por pessoas que a gente sabe que são contra essa nossa maneira patriótica de se pronunciar e de pensar. Inclusive, já aproveitando o que a gente está falando a respeito do judiciário aqui no Brasil, em relação ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, o senhor até afirmou em suas redes que sente vergonha do relator do TSE, no caso Benedito Gonçalves, que já deu parecer favorável à condenação. Qual que é a sua opinião em relação a essa inelegibilidade do ex-presidente? Olha, se a justiça fosse obedecida, se as leis fossem obedecidas, esse processo deveria ter sido arquivado. Mas mesmo assim, eles não arquivaram o processo e resolveram botar o processo adiante. Por quê? Porque já existe jurisprudência de que processos nessa natureza merecem ser arquivados, porque não tem nada contra o fato do presidente Bolsonaro reunir os embaixadores e dizer que o sistema eleitoral brasileiro merece sim um aperfeiçoamento. Isso é tão verdade que agora o próprio TSE está se reunindo com outros órgãos federais e também a comunidade acadêmica
pedindo para que eles façam avaliação e busquem um aperfeiçoamento do sistema. Então, é claro, a população brasileira foi às ruas pedir esse aperfeiçoamento, foi negado, foi criada uma lei, a lei do voto impresso, foi aprovada, foi sancionada, e depois essa lei foi derrubada pelo próprio parlamento, junto com o apoio do TSE na época, era o ministro Gilmar Mendes. Por quê? Porque sentiram que se isso acontecesse, se tivéssemos um voto impresso junto com a urna eletrônica, eles não poderiam fazer o que eu tenho chamado de perpetuação no poder. Eles querem sim, conseguiram se apoderar do poder e não querem mais largar essa fatia, né? Então a gente precisa sim aperfeiçoar isso e nós estaremos tomando providências, já estão sendo adotadas providências, não vamos falar porque dizem que você deve procurar surpresa por todos os modos. Então o Parlamento brasileiro vai voltar a discutir sim, vamos aprovar uma lei do voto impresso para que ela seja cumprida pelo TSE e por quem de direito, porque sabemos que não existe nenhum meio eletrônico no mundo que seja seguro, que seja confiável totalmente. Até porque em 2026, né, nós teremos ali como presidente e vice-presidente Nunes Marques e André Mendonça. Então, é um novo perfil, né, que vai estar ali no comando do Tribunal Superior Eleitoral nas eleições presidenciais. Mas vamos mudar de assunto, falar a respeito agora aqui da Câmara dos Deputados, onde está acontecendo a CPI do MST. E eu me lembro que o senhor foi vítima, né? O seu gabinete foi atacado lá no Rio Grande do Norte pelo movimento. E agora essas investigações têm como alvo os financiadores. Qual que é a sua perspectiva sobre entrega de resultados em relação a essa CPI? Olha, nós fazemos uma fé muito grande. Por quê? Porque cada vez mais o nosso homem do campo, ele precisa sim se transformar em um produtor do campo, um produtor rural, homem e mulher, né? Então, nós temos sim trabalhado para que isso venha a se transformar em realidade. O agronegócio brasileiro não representa somente os grandes produtores, representa todos os produtores que vivem da terra para o seu sustento. E nós não temos dúvida nenhuma de que essa insegurança jurídica causada pela prioridade de apoio que o governo Lula III está dando ao MST, porque botou já a gente do MST como ministro, e as invasões que durante o governo Bolsonaro deixaram de existir, estão voltando a acontecer. Esse ataque do nosso gabinete, lembrando, foi no ano passado, no Dia das Mulheres, né, no Dia Internacional da Mulher, e até hoje não teve um resultado. A polícia ou não investigou ou não ainda identificou as causadoras daquele atentado terrorista. Então, nós precisamos sim evitar que o MST se sinta livre para cometer os crimes que eles fazem e precisamos valorizar o maior produtor, a maior peso na balança comercial brasileira, que é exatamente o peso do agronegócio. E a CPMI do 8 de janeiro, o senhor acredita que o fato dos governistas terem ocupado a maior parte das cadeiras, isso vai atrapalhar aí? Pode ser que aconteça o mesmo que aconteceu na CPI da Covid? Olha, dizem que as ações dentro da CPI do 8 de janeiro, CPMI do 8 de janeiro, já começaram a mudar, né? Essa semana nós tivemos já uma sessão ontem e já se mostrou, sim, que o que precisa ser feito é nós botarmos presença e fazermos as perguntas certas e convocarmos as pessoas certas. Não tenho dúvida nenhuma de que nós teremos, nas próximas falas, cada vez mais, a identificação de que o que aconteceu, na verdade, ali foi uma infiltração de pessoas que foram informadas pelos governistas, especificamente pelos ministros, que sabiam que o movimento tinha sido autorizado, e que essas pessoas se infiltraram e causaram todos esses danos. Lembro que vocês sabem muito bem, a população brasileira sabe muito bem, que nós estamos nas ruas nos manifestando desde 2013, 2014, 2015, fizemos várias manifestações. E eu estive presente em muitas delas. E em nenhuma delas se quebrou nenhuma lâmpada. Não se quebrou nada. Somente nessa do 8 de janeiro é que houve a quebra-quebra. Por quê? Porque aconteceram infiltrados. É claro que um ou outro patriota que possa ter cometido algum tipo de deslize, ele tem que ser identificado pelas câmeras de vigilância, que todos os prédios têm câmeras de vigilância, os prédios que foram atacados, e essas câmeras de vigilância vão identificar e essas pessoas serão indiciadas. Mas agora é um absurdo, Berenice, desculpa, é um absurdo que nós tenhamos dentro do Supremo Tribunal Federal um inquérito que é absurdo, porque não tem a quem recorrer, tinha que ter sido obedecido esse sistema também, a denúncia tinha que ser feita pelo Ministério Público Federal também, e não foi. Então o ministro Alexandre de Moraes extrapolou os seus limites, os seus poderes, está extrapolando ainda. Nós estamos com mais de 1.200 pessoas já indiciadas.
e veja que a maioria delas teve que assinar um documento para serem libertadas com a tornozeleira eletrônica. A maioria teve que assinar um documento admitindo que fizeram atos de tortura e terrorismo durante o ataque no 8 de janeiro. Então, realmente é um absurdo, extrapola totalmente. Eu digo que é uma ditadura do judiciário promovida pelo Tribunal Superior Eleitoral. E o que chama atenção também é que as imagens, por exemplo, aqui do Congresso Nacional, nem mesmo os senhores parlamentares tiveram acesso até hoje. É isso, nós só soubemos de que algumas pessoas andaram fazendo necessidades fisiológicas em cima de computadores, em cima de teclado de computador, enfim, lamentável, e eu desejo e espero sim que aqueles responsáveis, que seja mostrada a cara deles e que eles sejam punidos exemplarmente, porque não podemos admitir que algo dessa natureza volte a acontecer. Agora, mudando de assunto, aliás, está aqui em Brasília, né? A gente lembra que nesta semana haverá o 26º encontro do Foro de São Paulo e está previsto para que 3 ditadores sejam recebidos pelo presidente Lula, né? Os presidentes da Venezuela, Cuba e Nicarágua. O Foro de São Paulo não era só uma teoria da conspiração, deputado? Olha, é lamentável que o presidente Lula III tenha chamado essa reunião do Foro de São Paulo aqui para Brasília nessa semana. E é mais lamentável ainda que a Câmara e o Senado tenham falado que nessa semana não teríamos sessões presenciais. Isso daí eu lamento bastante, porque não queriam que nós parlamentares estivéssemos em Brasília, mas eu estou aqui, chamamos outros parlamentares para virem também, e quero dizer que eu estarei presente. Se não for permitido que eu entre nessa reunião do Foro de São Paulo, eu vou ficar do lado de fora e vou fazer um protesto lá do lado de fora em relação a isso que estão acontecendo, porque encontro de ditadores que façam em Cuba, que façam na Venezuela, que façam em outro canto, e não aqui no Brasil. Nós não admitimos isso daí. Nós estamos vivendo uma ditadura do judiciário, sim. Eu espero que não seja do executivo, porque o que depender do nosso poder legislativo, nós não vamos aceitar isso. E só lamento que, durante a campanha eleitoral, o próprio Tribunal Superior Eleitoral proibiu que nós falássemos de que eles eram amiguinhos do Lula. E agora, 7 meses depois da posse do Lula III, os amiguinhos dele estão aqui juntos para fazer uma retomada desse absurdo chamado Foro de São Paulo. Eu quero aproveitar e dizer para vocês que nós estaremos criando também, no dia 29, estaremos criando o Foro do Brasil, tá certo? Aí sim, um foro democrático que é a cara do nosso país. Nós não queremos ditadura, nós não queremos o comunismo e muito menos o socialismo. Nós queremos a democracia. Democracia ampla, geral e restrita. É para isso que a gente está trabalhando. Já que o senhor tocou no assunto sobre censura, não poder falar isso, não poder falar aquilo, a gente lembra que o governo, né, tem tentado fechar emissoras de rádio, de televisão, inclusive o Partido dos Trabalhadores apresentou aí o interesse em ter uma concessão de TV. Como que o senhor vê toda essa movimentação? Isso daí, como a gente diz assim, é o fim do filme. Eles querem censurar quem fala mal deles e querem ter o direito de ter uma TV. Além do fato de que eles estão usando agora, infelizmente, a Agência Brasil, eles estão usando a TV oficial do governo e alguma coisa também aqui no Legislativo. Eles estão usando isso daí para fazer a propaganda deles. Isso é lamentável. A gente sabe que a população brasileira está bem vacinada quanto a isso e as redes sociais estão aí. Nós não vamos permitir que eles queiram votar com o PL 2630, que é o PL da censura. Eles chamam, né, de PL das fake news. Não, é o PL da censura. E estamos sabendo, nesta semana, que o relator do PL da censura, o 2630, está querendo reapresentar o PL aqui no plenário. Não vamos admitir isso aí de maneira nenhuma. Nós queremos liberdade, liberdade de opinião, liberdade de imprensa, e gostaria de dizer aqui em público que eu lamento que nessa semana tenha sido feito um processo, aberto o Ministério Público Federal, induzindo a censura a ser aplicada na mídia, na Jovem Pan. Então é lamentável isso daí. A vontade deles de exercer essa censura já existe hoje. Imagine só se esse PL da censura for aprovado. Não tem como. Pois é. Muito obrigada então pelas informações, deputado General Girão, sempre solícito. Direto aqui de Brasília, Berenice Leite para o Fator Político BR.